Os conteúdos apresentados neste canal representam apenas as opiniões pessoais de seus criadores, não representando, portanto, a posição oficial de nenhuma denominação, nem falam em nome de alguma instituição religiosa específica. Bom, como eu disse na introdução, o tema do grande conflito é um tema vasto, é um tema extenso, profundo e que permeia toda a Bíblia. Só que para entender este tema, é preciso se apoderar, digamos assim, das chaves do castelo. E as chaves deste castelo são as expressões bíblicas utilizadas para a compreensão deste tema. Bom, você já deve ter percebido que a Bíblia traz muitas linguagens simbólicas. A Bíblia menciona, por exemplo, lá em Daniel capítulo 2, uma estátua, uma grande estátua vista pelo profeta Daniel, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés eram uma mistura de barro de lodo com ferro. A Bíblia também menciona, lá no Apocalipse, um dragão de 7 cabeças. A Bíblia também menciona, principalmente em Daniel, na parte profética do livro de Daniel, os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, é a seção histórica do livro de Daniel, e os últimos 6 capítulos seria a seção profética. E nesses 6 últimos capítulos aparece lá a menção de diversos animais, de chifres, não é? Com seus respectivos significados. Também aparece a menção no Apocalipse de uma mulher vestida de branco com a lua debaixo dos pés. O livro do Apocalipse também menciona, por exemplo, uma outra mulher vestida com uma roupa escarlate, uma roupa vermelha e montada em cima de uma besta. Ou seja, a Bíblia é repleta de símbolos, e esses símbolos têm que ter seus significados compreendidos, porque se não forem compreendidos, o conteúdo da mensagem também não será compreendido. E hoje nós vamos estudar um grupo de expressões e de palavras que são essenciais para o entendimento do tema do grande conflito entre o bem e o mal. Bom, a Bíblia fala sobre lei, não há dúvida. Se você teve pelo menos um contato com a Bíblia, uma leitura da Bíblia, do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, você já percebeu que a Bíblia fala bastante em lei. A Bíblia fala também de crime. E se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você deve estar tentando se lembrar onde é que a Bíblia fala de crime. E aqui eu abro um parênteses importante. Muitas vezes, a palavra propriamente dita não está na Bíblia, mas o conceito está lá. Eu exemplifico. O conceito de livre-arbítrio. A expressão livre-arbítrio não aparece na Bíblia. Entretanto, o conceito do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade de escolha, está por toda a Bíblia. De igual modo, a expressão fechamento da porta da graça. Essa expressão não aparece na Bíblia, mas o conceito está lá. Ou seja, de que o tempo de graça, de oportunidade dado por Deus à humanidade, é um tempo que tem limites. Não é? A história de Noé ilustra bem isso, e a expressão fechamento da porta da graça vem exatamente da experiência de Noé na arca. Naquele momento em que Noé com sua família entram na arca, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta depois dele, e a oportunidade do povo antediluviano havia se encerrado. E aí veio o dilúvio e levou a todos. Então, a palavra crime propriamente dita aparece na Bíblia 9 vezes textualmente, sendo 8 delas no Novo Testamento. Dessas 8 vezes, que é a tradução da palavra grega aition, 4 dessas vezes estão mencionadas nos evangelhos, são palavras de Pilatos quando ele está julgando Jesus, e quando ele diz: eu não vejo neste homem crime algum ou culpa alguma. O conceito de crime também aparece como delito 10 vezes, sendo 6 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. No Antigo Testamento aparecem 2 palavras, o aramaico rabulá e o hebraico acham, com esse sentido de delito. Com o sentido ou a própria expressão de transgressão 53 vezes. Não é? No Novo Testamento aparece como a tradução do grego parabases, que é violação ou quebra de uma regra. E a tradução mais comum desse sentido de crime como um ato transgressional de uma lei, de uma norma, ela aparece traduzida como pecado na maioria das vezes, né? Sendo 248 vezes no Antigo Testamento e 86 no Novo. No Antigo Testamento aparece como tradução da palavra ratá, no hebraico, ou no grego, no Novo Testamento, amartia ou amartia, que significa desviar-se do caminho da justiça, ou de um padrão de justiça, ou de uma norma ou regra de justiça, também significando errar o alvo, desviar-se da lei ou violar a lei. Ou seja, crime, a expressão crime ou o conceito e a ideia de crime como ato transgressional aparece ao todo 406 vezes na Bíblia. Uma outra expressão, um outro conceito que também aparece na Bíblia é o conceito das armas. Não é? Paulo menciona por pelo menos 2 ou 3 vezes, não é? Romanos 13:12, ele diz: vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Perceba aqui que Paulo não está falando de uma arma literal, quando ele diz armas da luz. Não é?
Ele está esboçando aqui um conceito espiritual. Se você ler lá em Efésios, Paulo vai mencionar a armadura, né, o que é conhecida como a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, as sandálias, que é a preparação do evangelho da paz, e a arma propriamente dita, que ele diz que é a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia menciona arma tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual. Ou seja, quando descreve as batalhas do Antigo Testamento, fala em armas no sentido literal, em espadas, em flechas e assim por diante, não é? E aqui é importante notar um detalhe. Quando nós estamos falando quando o tema se trata de grande conflito entre o bem e o mal, e a Bíblia menciona armas, não no sentido literal, a Bíblia está deixando claro de que existe uma disputa em curso na dimensão espiritual. Existe uma batalha em curso, existe uma guerra em curso. Daí esse conceito ser chamado de teologia do conflito ou teologia do grande conflito entre o bem e o mal. Uma outra expressão que aparece na Bíblia é a expressão acusação. A Bíblia fala de Satanás como o acusador, não é? A Bíblia também traz o conceito de advogado, ou seja, lá na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, João diz o seguinte: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a Bíblia fala de advogado. Agora veja, se há um acusador e há um advogado para defender, é porque existe um acusado, não é? Então, veja quantas expressões similares a Bíblia traz que denotam a questão de uma batalha entre o bem e o mal. Uma batalha de caráter específico, como nós veremos mais à frente. Bom, a Bíblia também fala do acusado, não é? O acusado, lembrando que o acusado é chamado de réu. A palavra réu, propriamente dita, aparece apenas uma vez no Novo Testamento como tradução, e uma tradução que só aparece na Almeida Revista e Corrigida, não é? Lembrando que há uma diferença, né, entre réu e condenado. O acusado, ou seja, que alguém que ainda está sendo julgado, mas não recebeu a sentença, é que é chamado de réu. Então, réu é aquele que está sob uma acusação em processo de julgamento, né? Se o indivíduo, após ser julgado, ou seja, ele estava na condição de réu, foi considerado culpado, então ele é condenado. Ou seja, réu e condenado, embora muitas vezes sejam usados como sendo uma coisa só, eles são conceitualmente distintos. O condenado já recebeu a sentença, enquanto o réu ainda está sob julgamento. E uma vez condenado, ele tem que receber o quê? Uma sentença. E a palavra sentença, a expressão sentença e o conceito de sentença e seus correlatos aparecem cerca de 50 vezes na Bíblia, sendo 46 vezes no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. E veja que interessante, os livros de Naum, Abacuque e Malaquias são sentenças. A primeira palavra do primeiro versículo desses livros é a palavra sentença. Naum 1, verso 1, sentença contra Nínive. Abacuque 1, verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Malaquias 1, verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor. Ou seja, esses 3 livros começam com sentenças. Então veja, mais uma expressão que aparece na Bíblia. Outras ocorrências da palavra sentença, só em Isaías, são 11 sentenças em sequência, contra a Babilônia, contra a Filístia, contra Moabe, Damasco e assim por diante, os diversos povos daquela época. Deus pronunciando sentenças contra aqueles povos daquela época. Bom, no Novo Testamento, 2 Coríntios 1, verso 9, diz assim: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E veja que importante é o conceito de sentença. A Bíblia traz de maneira muito forte o conceito de condenação, de sentença, de acusação, de advogado e assim por diante. Bom, um indivíduo que foi, uma vez, condenado e recebeu uma sentença, tem que cumprir uma pena. Uma pena. E eu pergunto, a Bíblia fala de pena? Se você tentar trazer à memória algum momento, algum versículo que traga ou a palavra ou o conceito de pena, talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas quando Paulo menciona na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, Paulo está usando, por metáfora, a expressão salário, mas o que ele quer dizer é que a pena que se tem que cumprir após ser sentenciado, como condenado à sentença, a pena que se tem que cumprir é a morte.
a sentença ou a pena para o pecado. Então, Paulo chama de salário o que nós chamaríamos de pena, penalidade, não é? Agora, a Bíblia também fala sobre provas. Sim, ela fala sobre provas. Um exemplo está aqui em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Numa visão de Daniel, capítulo 7, ele está vendo um tribunal sendo instaurado no céu. Leiam depois com calma todo o capítulo 7. E vocês perceberão que Daniel descreve um ser que ele chama de ancião de dias, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele está num trono revestido por chamas, um trono que parece chamas. Não é uma figura frequentemente citada na Bíblia como uma menção à figura divina, né, que se apresenta como um ser em fogo. Não é? Por isso se diz muito na Bíblia que Deus é um fogo consumidor. Então diz assim, o profeta Daniel: continue olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Veja, eu estou citando aqui apenas uma ocorrência, nós veremos ao longo do estudo outras ocorrências, mas a Bíblia menciona em diversas partes a existência de livros. Esses livros estão sendo abertos na visão de Daniel dentro de um tribunal. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ou seja, os livros são registros contendo as provas. E, se existe um tribunal, existe um julgamento. E a Bíblia traz por pelo menos 207 vezes a palavra julgamento e seus correlatos. Bom, e se há um julgamento, tem que haver juiz e tem que haver tribunal. Tribunal nós acabamos de ver na passagem de Daniel capítulo 7. Né? E juiz, a Bíblia é farta em mencionar a expressão juiz atribuído a Deus, né? O Senhor como justo e reto juiz, e o Cristo ressuscitado também como justo e reto juiz. Bom, até aqui vocês perceberam que a linguagem dos tribunais é uma linguagem muito presente na Bíblia Sagrada. Na verdade, a linguagem dos tribunais é a linguagem mais presente em toda a Bíblia Sagrada. E por que essa linguagem aparece de forma tão abundante na Bíblia? Porque a Bíblia é o relato de uma batalha judicial de proporções cósmicas entre o bem e o mal. E essa é a base para que se entenda todo o tema do grande conflito entre o bem e o mal, o conceito de julgamento ou juízo divino, e a própria salvação. Ela é melhor compreendida quando se compreende a linguagem dos tribunais que é utilizada na Bíblia o tempo todo. Então, depois dessa introdução, que verdade inquestionável e inevitável a palavra de Deus apresenta, por conta de toda essa abundância de expressões forenses, judiciais, dentro da Bíblia. A verdade incontestável, trazida pela Bíblia, é que todos, sem exceção, terão de comparecer perante o Supremo Tribunal Celestial. Ou seja, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, quer concordemos ou não, quer aceitemos isso ou não, quer creiamos nisso ou não, absolutamente todo ser humano terá que comparecer e prestar conta diante de uma instância superior. E aqui eu faço uma outra pausa. Quando você terminar de estudar esse tema, você perceberá que a compreensão desse tema traz um alívio enorme para o coração. Porque nós vivemos num contexto de tanta injustiça que às vezes temos a sensação de que a injustiça impera e de que a justiça perde, quase sempre. Mas a verdade é que só há um tribunal capaz de realizar um julgamento justo e perfeito, e esse é o tribunal divino. E esse tribunal é mencionado na Bíblia, e a compreensão desse tema nos traz o conforto de que, ao cabo e ao fim de todas as coisas, a justiça finalmente será feita. Diz a Bíblia: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Bom, agora cabe aqui uma pergunta. Por que foi necessária a criação de um tribunal? Ou seja, como foi que isso tudo começou? Outra pergunta: qual é o papel de cada personagem nesse tribunal? E aqui cabe uma reflexão. Quando nós pensamos num tribunal, pare e pense. Um tribunal não está associado a coisas boas? Ou está?
Pare para pensar, por exemplo, num hospital. Não num tribunal, mas num hospital. Quando você pensa num hospital, você pensa em doentes, em pessoas sendo atendidas, você pensa em acidentes, você pensa em câncer, você pensa em toda sorte de coisas. Um hospital, embora seja um lugar para tratamento, para alívio do sofrimento, o hospital, a causa da existência do hospital não é uma coisa boa. A causa da existência de um hospital é a doença e pessoas acometidas pela doença. De igual modo, a existência de um tribunal no céu é uma coisa que deveria nos despertar muitos questionamentos, porque um tribunal ele é instaurado para lidar com coisas ruins, ou seja, com transgressões, com crimes, com criminosos, com acusados. Só que o que nós vimos até agora é que Daniel viu um tribunal no céu. A Bíblia assim o afirma em muitas partes. Há um tribunal instituído no céu. Então pense, há um tribunal instituído no céu para lidar com problemas. Nós tendemos a pensar erroneamente que o céu sempre foi um lugar sem problemas. A gente está acostumado a pensar no céu como um lugar de plena perfeição, não é? Não que não o seja, mas veja, existe no céu um tribunal, não é? Bom, como tudo isso começou? Bom, a Bíblia menciona a existência de um anjo que por razões que não são possíveis de explicar, porque a Bíblia não menciona, não explica isso em todos os seus detalhes, esse anjo, altamente honrado por Deus, que era chamado de Lúcifer, que significa portador de luz, começou a desenvolver um descontentamento com Deus, com o seu governo, com suas normas, com seu padrão de justiça, com sua lei, e começou a se rebelar contra o governo divino, e não só isso, quis também tomar o lugar de Deus. Esse anjo começou a fermentar esse descontentamento entre outros anjos. Duas passagens que descrevem com bastante detalhe o processo de queda deste anjo, essas passagens estão em Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28. Em Isaías 14 diz que este anjo afirmou: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, serei semelhante ao Altíssimo. Qual é o problema de ser semelhante ao Altíssimo? Todo mundo gostaria de ser semelhante ao Altíssimo, né? E alguns teólogos afirmam que a primeira grande mentira que Lúcifer contou foi uma mentira que ele contou para si mesmo, antes de contar para os outros. E qual é a mentira que ele contou para si mesmo? De que ele podia ser semelhante a Deus sem o próprio Deus. Ele podia ser bom como Deus, justo como Deus, sem Deus e sem as suas normas, sem o seu padrão de justiça. E essa mesma mentira, da qual ele se convenceu, ele passou e contaminou, segundo a Bíblia, a terça parte dos anjos do céu, né? Em Ezequiel capítulo 28, assim diz, isso aqui é Deus mencionando em primeira pessoa: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Veja que informações interessantes. Primeiro, o verbo, tu eras querubim da guarda ungido. Ou seja, este anjo altamente honrado por Deus e que se rebela contra Deus ocupava uma certa posição na hierarquia celestial. E esta posição é chamada de querubim da guarda ungido, também chamado de querubim cobridor. E veja, te estabeleci, o verbo estabeleci que está em primeira pessoa. Deus está dizendo que foi Ele mesmo que estabeleceu esse anjo nesta posição. E acrescenta mais: permanecias no Monte Santo de Deus. Essa expressão Monte Santo de Deus aparece muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, se referindo à morada de Deus no céu, ou seja, ao próprio santuário celestial. Este anjo, portanto, que ocupava a posição de querubim da guarda, ou querubim cobridor, foi estabelecido por Deus e permanecia no santuário celestial, no local da habitação de Deus. Bom, para entendermos de maneira mais plena, Deus nos deixou, digamos, por razões didáticas, certamente, por outras também, mas eu entendo como razões didáticas, Ele nos deixou um modo de entender de maneira mais completa ou mais clara exatamente como isso aconteceu e por que isso aconteceu. E nós conseguimos entender isso com maior perfeição e com maior profundidade a partir do santuário que foi construído no antigo Israel. Um santuário, ou o tabernáculo, aquela tenda na qual Deus se manifestava visivelmente, o que se chama em hebraico de Shekinah, né? Uma expressão que não está na Bíblia, mas é um conceito que os judeus sempre chamaram, né? Os hebreus chamam de Shekinah, a manifestação visível de Deus. Esse santuário, Deus diz a Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9, repete no verso 40, faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja,
O santuário celestial foi replicado no deserto. Moisés não fez esse santuário de acordo com a sua ideia, de acordo com a sua cabeça. Foi de acordo com um modelo que foi mostrado a ele no monte. Deus enfatizou isso nos versos 8 e 9 e repete no verso 40. Insiste em que Moisés faça conforme um modelo que lhe foi apresentado. Ou seja, esta é uma representação gráfica do que teria sido o tabernáculo no deserto, ou o santuário móvel no deserto. Né? E este santuário tinha partes, tinha compartimentos e tinha mobílias. E é importante entender a dinâmica do santuário para que se entenda o grande conflito entre o bem e o mal, porque o santuário, ele tanto é uma expressão, digamos, didática da dinâmica do conflito entre o bem e o mal, como a instituição divina para a solução do problema desse conflito entre o bem e o mal e da queda humana. Bom, esse santuário ele tinha basicamente 3 ambientes. O ambiente chamado de pátio externo, ou de átrio exterior, que era essa área aqui. E no pátio haviam 2 mobílias, que era o altar de sacrifício e a pia de purificação. O ofertante entrava aqui por essa porta, trazendo o seu cordeirinho ou a sua oferta. Essa oferta era apresentada a um dos sacerdotes, que eram todos da tribo de Levi, né? Eram levitas oficiando aqui. Apresentava-se diante de um desses sacerdotes, confessava seus pecados sobre a cabeça do animal, deste modo transferindo simbolicamente a sua culpa para um animal inocente. E uma coisa interessante, que não muitas pessoas sabem, nem todo mundo sabe pelo menos, é que não era o sacerdote que sacrificava o animal, era o ofertante. O sacerdote passava para a mão do ofertante um cutelo, uma faca, e o ofertante, após confessar os seus pecados sobre a cabeça do animal, degolava o animal. Então, a partir daí entra em cena o sacerdote, que pegava tanto o sacrifício como uma parte do sangue desse animal. Esse animal era partido, uma parte era queimada, o sangue do animal era espirrado nessas pontas do altar, e uma parte do sangue era colocado num pequeno vasilhame para ser levado para dentro do santuário propriamente dito. Ou seja, dentro do átrio exterior, nessa área, ou pátio externo, havia o altar de sacrifício e a pia da purificação. Para que servia a pia da purificação? Antes de entrar com o vasilhame, com o sangue, para lá dentro interceder pelo pecador, o sacerdote tinha que se lavar, né? Lavar rosto, mãos e pés, e tinha que entrar descalço no compartimento, na tenda, no tabernáculo propriamente dito. O tabernáculo, por sua vez, era dividido em 2 compartimentos. Ou seja, havia um compartimento antes do véu, né? No caso, ele teria entrado por aqui. Este primeiro compartimento era chamado de lugar santo. Era aqui que o sacerdote entrava, trazendo a vasilha com o sangue da oferta. Ele colocava a ponta dos seus dedos nesse vasilhame e passava um pouco do sangue, da maneira como ele fez no altar de sacrifício lá fora, ele também passava aqui nas pontas do altar de incenso. E depois ele espirrava com o movimento dos dedos, respingava o sangue nessa cortina e fazia aqui orações de intercessão pelo pecador que havia confessado suas culpas e transferia de modo simbólico a culpa desse pecador para dentro do santuário. É por isso que uma vez por ano havia uma data em Israel chamada de Yom Kippur, ou dia do juízo, ou dia da purificação do santuário, e este ritual tinha por objetivo uma demonstração do que Deus faria no futuro, no grande juízo final, quando ele purificaria o santuário celestial, para onde Deus transferiu a nossa culpa e os nossos pecados. Havia dentro do lugar santo 3 mobílias principais, que era o candelabro, que ficava permanentemente aceso, a mesa dos pães da proposição, que tinha em cima dela 12 pães, feitos sem fermento, que eram trocados uma vez por semana, todos os sábados, e eles serviam quando eram trocados para a alimentação dos sacerdotes. Eram 12 pães, porque era um pão para cada tribo de Israel, simbolizando a provisão divina. O candelabro representa a luz da presença divina, constantemente com o seu povo. E havia aqui o altar de incenso. O Antigo Testamento traz com detalhes, inclusive a receita do incenso que deveria ser colocado, tanto no incensário nas mãos do sacerdote, quanto aqui no altar. Esse incenso, segundo a instrução que Deus deu a Moisés, ele não poderia ser copiado, não poderia ser vendido, não poderia ser usado em casa para perfumar a casa. Esse incenso só poderia ser usado dentro do santuário. Agora vejam que interessante a ideia do altar de incenso aromático. Nós lemos muitas vezes na Bíblia que as orações sobem como oferta de cheiro agradável ao Senhor. Então veja que simbolismo prático e interessante. Os sacrifícios aconteciam 2 vezes por dia no antigo Israel, de manhã e de tarde,
todos os dias. Então imagine a seguinte cena: 2 vezes por dia, o sacerdote entra no lugar santo, carregando uma vasilha de sangue, espirra esse sangue na cortina, e essa cortina não era lavada. Ela ia recebendo este sangue durante o ano. E 1 vez por ano apenas isso era limpo. Então, nós podemos imaginar o cheiro que isso trazia ao ambiente. Cheiro de sangue coagulado ou de sangue apodrecido. Né? Daí a necessidade de um incenso aromático. E isso tem o seguinte significado: os nossos pecados cheiram mal, metaforicamente falando, diante de Deus. O pecado é representado diante do povo de Israel como uma podridão, uma coisa desagradável diante da presença de Deus. E, veja, como nós lemos anteriormente, Deus mostrou a Moisés um modelo de santuário. No santuário celestial, não há uma cortina. Essa cortina é uma representação da ruptura do relacionamento da humanidade com Deus, não podendo mais se achegar diretamente à presença de Deus, porque senão nós seríamos fulminados pela glória divina. Então, nós vimos que o santuário tinha então 3 compartimentos: o pátio, a parte externa, e o tabernáculo propriamente dito, que era dividido em lugares santo e santíssimo. O lugar santo com 3 mobílias e o lugar santíssimo com apenas uma mobília, que era a Arca da Aliança, que era essa aqui. Ninguém entrava nesse compartimento, a não ser o sumo sacerdote, uma única vez por ano e apenas no dia chamado de Yom Kippur, dia do juízo, dia da purificação do santuário. Bom, e o que havia na Arca da Aliança? Bom, a Bíblia menciona que na Arca da Aliança havia as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, o cajado de Arão, aquele que floresceu, e um vasilhame contendo o maná. Em cima da Arca da Aliança, o que existia? Uma tampa, uma cobertura feita de ouro. Né? A arca era toda feita de madeira de acácia revestida em ouro. Em cima havia uma tampa também de ouro e 2 anjos. Esses anjos não eram de madeira, de ouro maciço. E, de acordo com a instrução dada a Moisés, esses 2 anjos construídos em ouro, eles deveriam ser colocados sobre a arca, olhando para dentro da arca e com as asas se tocando por cima. E era aqui, entre esses querubins, que Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Então veja, este tabernáculo foi feito no deserto como uma representação dada por Deus a Moisés, a partir de um modelo dado por Deus a Moisés. Mas aqui nós deveríamos nos perguntar, ou talvez alguém se pergunte, mas que modelo foi esse? Deus inventou na hora e fez uma espécie de modelo 3D, né? Como se fosse num programa de computador e mostrou para Moisés? Não, na verdade o modelo que foi mostrado para Moisés foi o do santuário celestial, porque a Bíblia menciona um santuário celestial. Não é? Em vários lugares, no livro dos Salmos, por exemplo, mas nós vamos ver aqui uma passagem específica do Apocalipse, em que João viu o santuário no céu. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Veja que interessante. O santuário construído no deserto era uma réplica em menor escala, obviamente, não contendo a mesma glória do santuário celestial, nem mesmo as mesmas dimensões, é claro, mas que guardava uma correspondência funcional clara, porque todas as mobílias contidas no santuário do deserto estavam presentes, ou aparecem presentes, descritas no livro do Apocalipse. O candelabro de ouro é visto no Apocalipse, o altar de incenso é visto no Apocalipse, a Arca da Aliança é mencionada também no Apocalipse. Ou seja, se entende que o santuário no deserto era uma réplica do santuário celestial em miniatura, um símbolo do santuário celestial em miniatura, guardando com este santuário original, que era um modelo do santuário terrestre, guardando com ele uma correspondência funcional. Ou seja, da mesma maneira que Deus se manifestava no santuário terrestre entre os querubins, no santuário celestial, de igual maneira, Cristo ministra entre os querubins. E aqui nós vemos como o santuário do antigo Israel nos ensina sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Esses querubins postos em cima da arca eram chamados querubins cobridores, ou seja, Lúcifer, o anjo rebelde, ele ocupava uma dessas posições. Ou seja, a Bíblia está afirmando textualmente que ele era o querubim da guarda, protetor da lei, porque a Arca da Aliança é o símbolo do trono de Deus. E dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos.
simbolizando que a lei de Deus, a lei divina, é a base do seu trono. Suas leis, suas normas de justiça são a base do seu trono. Agora, é muito interessante notar que o Antigo Testamento menciona lá no livro de Êxodo e também no livro de Levítico que essa tampa da Arca da Aliança sobre a qual ficavam os querubins cobridores, ela é chamada, aparece na nossa Bíblia em português como propiciatório. Só essa peça de cima aqui, a tampa. Ela está traduzida para nós como propiciatório. A palavra propiciatório em português, infelizmente, ela não consegue nos dar a ideia do significado original deste termo. Por quê? Porque a nossa tradução João Ferreira de Almeida, traduzida para o português, ela foi traduzida em sua maior parte da chamada Vulgata Latina, ou seja, foi uma versão da Bíblia que foi traduzida nos primeiros séculos da Igreja Cristã do grego e do hebraico para o latim. O português é uma língua derivada do latim, chamada língua neolatina. Ou seja, quando isso vem para o português, essa expressão, essa tampa da Arca da Aliança, é traduzida de acordo com a sua tradução em latim. Mas é muito interessante quando você pega a versão King James em inglês, por exemplo, esse propiciatório, essa parte da Arca da Aliança com os querubins é chamado de mercy seat, que numa tradução livre seria o assento da misericórdia ou o trono da misericórdia. É aquilo que lá em Hebreus, capítulo 4, no último verso do capítulo 4 de Hebreus, você vai ver mencionado como o trono da graça. Não é? Lá diz em Hebreus capítulo 4, no último verso do capítulo, acheguemos-nos, portanto, confiantemente diante do trono da graça. Ou seja, o trono de Deus, ele está baseado em duas coisas. Está baseado na sua santa lei e está baseado na sua misericórdia. Há pessoas que pensam que o conceito de lei e de misericórdia são conceitos antagônicos, mas a Bíblia não traz assim. Os conceitos de lei e de misericórdia estavam presentes no céu. Por que nós sabemos disso? Porque essa representação foi feita com base no modelo que Deus mostrou para Moisés no alto do monte. E João, lá no Apocalipse, viu a Arca da Aliança original dentro do santuário celestial. Ou seja, o mesmo propiciatório, o mesmo trono da misericórdia, ou trono da graça, estava representado no antigo Israel, por isso Deus se manifestava entre os querubins, porque assim o é no céu. E Lúcifer, que depois torna-se Satanás, ele decaiu de uma dessas posições, ou seja, Lúcifer era um protetor da lei divina. É uma coisa impressionante quando nós percebemos que o pecado surge no céu. E este anjo habitava o local mais sagrado do universo. Ele estava literalmente ao lado do trono de Deus. Ele era uma espécie de cobridor, de guardador, de protetor da lei de Deus. E é exatamente contra o trono de Deus, contra a pessoa de Deus e tudo aquilo que está representado, tudo aquilo que representa o caráter divino, foi contra isso que ele se rebela. Isaías 14,14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ser semelhante ao Altíssimo. Essa foi a pretensão, uma das pretensões deste anjo. Ser semelhante. Uma outra passagem, como dissemos antes, Ezequiel capítulo 28. Diz o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja bem, perfeito eras. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito. Deus não criou Satanás, Deus não criou o mal, Deus não é o responsável pela existência do mal. Ele criou seres perfeitos que escolheram livremente se rebelar contra Deus. Ele era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade dentro desse anjo. Veja, entre o momento em que ele era perfeito até o momento em que se achou iniquidade dentro dele, houve uma sequência de escolhas equivocadas e trágicas que afastaram este anjo de Deus e da sua presença. Agora veja, para aqueles que pensam que não havia lei de Deus no céu, prestem bem atenção. Deus está mencionando que esse anjo que foi criado perfeito, em algum momento se achou iniquidade dentro dele. E a palavra iniquidade é apenas um sinônimo de pecado. Então veja, o texto de Ezequiel está dizendo literalmente que este anjo que foi criado perfeito, em algum momento se achou pecado dentro dele, no coração dele. E eu pergunto, qual é a definição que a Bíblia traz de pecado? A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, nos diz o seguinte: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. É uma definição simples, mas objetiva.
pecado é a transgressão da lei. O que aconteceu com esse anjo que foi criado perfeito? É que ele se rebelou contra a lei de Deus, até o momento em que dentro do coração dele se achou o pecado, se achou a transgressão contra a lei divina. Ou seja, aquele que um dia for criado como guardião da lei, como o zelador da lei de Deus no céu, habitando no lugar mais sagrado do universo ao lado do trono de Deus, peca contra a lei de Deus e se transforma no maior inimigo da lei de Deus, porque a lei de Deus é uma representação do seu caráter de amor e de justiça. Ainda em Isaías capítulo 14, no verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Esta expressão, percebam bem, é Deus falando em primeira pessoa, é uma expressão de profundo lamento. Profundo lamento. Deus está lamentando pela queda deste anjo, que ele criou, ele, o próprio Deus, criou, para ser objeto do amor de Deus, um ser criado para ser glorioso, um ser criado para a eternidade, para todas as alegrias de se viver na presença de um Deus santo, puro e bom. E Deus está lamentando como caíste do céu. E a Bíblia fala muito sobre a queda desse anjo, fala bastante. Às vezes nós pensamos que a queda de Lúcifer foi uma espécie de queda de patente, como se ele tivesse deixado de ser general para ser um soldado raso, como se ele deixasse de ser o querubim cobridor da guarda ungido para ser um anjo raso, digamos assim. Mas não é dessa queda que Deus está falando aqui. A queda é um evento muito mais profundo do que uma perda de posição. Essa queda é a degradação que acontece com esse anjo por ele ter se desconectado da fonte da vida e da fonte do bem, do amor e da justiça e de todas as virtudes. E a Bíblia dá um farto testemunho da degeneração que esse anjo sofreu. Ele é chamado na Bíblia, por exemplo, de Abaddon, que em grego significa destruidor, chamado de acusador dos irmãos, chamado de adversário, pai da mentira, dragão, homicida, poder das trevas, príncipe deste mundo, príncipe dos demônios, príncipe das potestades do mal, e é chamado de Belial. Belial é uma palavra grega que significa malvado, inútil. Veja que tragédia, que tragédia. Um ser criado perfeito, glorioso, o anjo mais honrado da corte celestial. Ele degenerou a ponto de se tornar completamente mau e inútil. E aqui eu abro mais um parênteses, poderia abrir muitos parênteses, mas um parênteses que eu considero importante abrir aqui é a questão do inútil. O do inútil. O mal, ele não cria absolutamente nada. O mal não é criador. O mal degenera, distorce, corrói, destrói aquilo que o bem criou. Ou seja, Deus criou todas as coisas e o mal produzido por Satanás corrói e destrói aquilo que Deus cria. Por isso que o mal é inútil, porque ele é incapaz de criar qualquer coisa que seja boa. Agora veja, por que foi que esse anjo se rebelou? No livro A Grande Controvérsia diz que o pecado é um intruso para cuja presença nenhuma razão pode ser dada. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo é defendê-lo. Ou seja, se fosse possível encontrar uma justificativa e uma explicação para a existência do pecado e da rebelião de Lúcifer e dos demais anjos, estaria explicado e justificado. Portanto, ele não precisaria ter sido expulso. E a verdade é que Deus não deu justa causa para essa rebelião. Por isso que não há explicação. Satanás o fez de modo inexplicável, usando a liberdade que Deus havia lhe dado. Bom, dado esse contexto inicial, o inevitável aconteceu. Livro de Ezequiel assim diz: se encheu teu interior de violência e pecaste. Veja, mais uma vez aqui aparece a afirmação de que Satanás pecou. Na passagem anterior, nós vimos que foi achada iniquidade dentro dele. E esse verso ainda diz mais. O interior dele estava cheio de violência. E ele pecou. Por isso ele foi lançado, profanado, fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Esse ser se desconecta de Deus. Se torna um ser profanado. Profanado. Antes ele era ungido. O que significa que ele era ungido? Deus habitava nele por meio do seu espírito.
agora não habitava mais, porque foi rejeitado. Ele foi lançado fora do monte de Deus. O Apocalipse descreve que houve peleja no céu. A palavra original que aparece no grego aqui é polemos, é guerra. Houve guerra no céu, dizem algumas traduções. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse 12, verso 7. Ou seja, esse ser glorioso, que contaminou, diz também o livro do Apocalipse, a terça parte dos anjos do céu, tenta pela força e pela violência tomar o próprio trono de Deus e é expulso do santuário celestial, é expulso do céu. E aí, pergunta-se, eles foram expulsos para onde? Bom, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 4, diz assim: Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. É muito interessante que a palavra que é traduzida por inferno, do grego tártaro, significa abismo. Abismo. Tártaro é o equivalente em grego daquela expressão hebraica que aparece no Gênesis, quando diz que lá na criação havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse abismo era um lugar escuro e vazio. Então ele foi lançado no Tártaro, de acordo com o apóstolo Pedro. E aí alguém pode perguntar, bom, mas aí traz a tradução inferno. Inferno. Esse inferno não seria um lugar de fogo? Bom, isso é tema para um outro estudo separado, mas aqui dentro do próprio texto você pode reparar o seguinte: este inferno, este Tártaro, é um lugar onde há cadeias de escuridão, ou seja, não tem uma única fagulha no Tártaro, no lugar para onde eles foram lançados. Era um lugar escuro, vazio, onde não havia ninguém para perturbar, e eles estavam lá sendo reservados para juízo. Ou seja, os anjos caídos, os demônios, foram lançados para um lugar escuro e vazio para ficarem reservados para um dia de julgamento. Não é? Então, do que nós vimos até agora, nós podemos concluir algumas coisas, e entre elas é que o pecado se inicia no lugar mais sagrado e mais santo do universo. E o santuário celestial, onde está a própria habitação, o trono divino, que até então havia tido apenas uma função litúrgica, digamos assim, um local de adoração, é a sede do governo de Deus, mas também era um local de adoração, portanto tinha uma função litúrgica. A partir da rebelião ocorrida no céu, o trono de Deus, o santuário celestial, adquire uma nova função que até então ele não possuía, que é a função judicial. Ou seja, o trono de Cristo é convertido também no tribunal de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para o santuário do antigo Israel, que é uma réplica funcional, né, com correspondência funcional, é uma réplica do santuário celestial, com seus respectivos rituais, né, representando as funções do santuário no céu, nós estamos, na verdade, olhando para uma representação do tribunal celestial, de como Deus lida judicialmente com a questão do pecado e do mal. Então, nós voltamos aqui àquela passagem do profeta Daniel, onde Daniel viu assentar-se um tribunal no céu, do qual o santuário terrestre era uma representação. Por isso é importante estudar o santuário terrestre do Antigo Testamento, como nós veremos nos próximos temas, nas partes 2 e 3, porque ele é uma representação deste tribunal e é mais fácil entender o funcionamento deste tribunal estudando a doutrina do santuário do Antigo Israel. Bom, todo julgamento precisa de juiz, advogados, testemunha, acusados, provas, assim por diante, não é? E isso é o que nós veremos na parte 2. Eu espero que você tenha se beneficiado do que foi estudado até aqui. Se alguma coisa não ficou bem compreendida, recapitule, volte à apresentação. Eu espero que Deus te abençoe. E até o próximo estudo.